Vamos olhar então aí o primeiro ponto. Olha só, versículo 19. Veja o 19. Abra a Bíblia, abra os olhos e veja o versículo 19. Olha o que fala aqui o texto. Veja como isso aqui é impressionante. Você tem que lembrar da geografia aqui. Olha só o que acontece aqui. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio. Gente, olha o que esses homens fizeram. De onde eles vieram? Aqui os apóstolos, os mensageiros estavam em Listra. Esses judeus inimigos vieram de Antioquia e de Icônio. Vamos olhar o mapa de novo. Volta o mapa lá, Gotinha. Volta o mapa. Vamos ver. Gente, não dá, é muito para a cabeça. Olha só. Eles saíram de Antioquia e vieram para cá, para Listra. Quantos quilômetros dá? Sabe quanto? 160 quilômetros. No lombo do jegue. Ou a pé. Gente, eles gastaram dinheiro para fazer essa viagem? O que vocês acham? Será que eles gastaram uma graninha para viajar 160 quilômetros a pé? Ou tem que deixar os afazeres para trás? Tem que deixar os trabalhos para trás, os compromissos para trás, os interesses pessoais para trás, tem que deixar ou não? Tem que deixar. É algo que reflete nas minhas finanças, tirar dias e dias do meu trabalho e empreender uma viagem dessas, por esse período tão longo, isso afeta as minhas finanças, sim ou não? Sim. Sem contar os perigos, os dissabores daqueles dias. Mas eles fizeram isso. Eles viajaram 160 quilômetros com um só objetivo: vamos atacar os missionários. E o texto fala assim: e instigando as multidões. O que significa isso? Eles começaram a envenenar as pessoas da cidade. O que eles diziam para envenenar as pessoas da cidade? O texto aqui não fala, mas certamente eles levantavam calúnias horríveis sobre os missionários. Isso foi uma prática, essas calúnias contra os cristãos, com o objetivo de criar rancor contra eles, as famosas fake news, né? As fake news. Essas fake news, elas se tornaram uma prática comum, que se estenderam até o século II. No século II, olha lá, é judeu gritando. Olha lá, viu? Falando hebraico. No século II, Justino de Roma, eu já disse isso para vocês, Justino de Roma, que morreu no ano 165, ele fala que as sinagogas nomeavam comitivas e financiavam, pagavam. Olha, vocês vão para tal cidade e lá vocês vão divulgar essas calúnias contra os cristãos, para instigar o ódio de todo o povo contra os cristãos. E pagavam, financiavam. E essas comitivas saíam então viajando pelo mundo para caluniar os crentes. É possível que esses judeus de Antioquia e de Icônio tenham viajado para Listra financiados pela sinagoga, financiados pelas autoridades judaicas ali. Olha, vão lá, nós cobrimos suas despesas, vocês vão lá e vocês têm que destruir essa mensagem de algum jeito. E ali então eles instigavam as multidões para que as multidões tivessem ódio dos cristãos. Então, isso funciona. Se tem algo que funciona, isso na história do mundo, é a instigação do ódio. Isso funciona. Se você tentar instigar o amor, você não consegue. Você não consegue. As pessoas não seguem nessa direção. Mas se você instigar o ódio, isso pega. Vocês veem, por exemplo, a Alemanha na metade do século XX. Quando começaram a instigar o ódio na nação mais culta do mundo da época. A Alemanha era a nação mais intelectualizada do mundo da época. Quando começaram a instigar o ódio no coração
das pessoas, de universitários, intelectuais, enfim, todos, irmãos, eles se comportaram como os mais terríveis bárbaros da história da humanidade. E era o povo mais intelectual que havia. Se comportaram como os piores bárbaros da história do mundo. Assustador o que eles fizeram. Então, a história mostra isso. Quando você instiga o ódio, isso funciona. Isso pega. Parece que o coração humano, especialmente o incrédulo, ele tem essa inclinação, ele gosta de nutrir ódio. O ódio é algo que ele tem prazer nisso, em odiar. Então encontra ali uma chama, uma fagulha, um estopim. Ele então se apega àquilo e odeia intensamente as pessoas. E isso funciona aqui. Não sabemos o que eles falaram, mas eles instigaram as multidões. E o ódio chegou a um ponto tão elevado que eles decidiram matar os apóstolos.